Bom dia, eu, Gabriela, o Marlon e a Tabata vamos apresentar sobre a ética e moral de Friedrich Nietzsche. Bom, Friedrich Nietzsche ele foi um filólogo, que significa que ele foi um estudioso de línguas clássicas, como o latim e o grego antigo, além de ter sido também um poeta e filósofo alemão contemporâneo, autor de uma vasta e polêmica obra. O Friedrich ele nasceu no dia 15 de outubro de 1844, no vilarejo de Hocking, que fica na então Prússia, atual Alemanha. Ele era filho de um pastor luterano, no entanto, ele morreu 5 anos após o seu nascimento, deixando sua mãe viúva cuidando de três filhos pequenos. Por essas razões e questões financeiras, eles acabam se mudando para Nymburk, onde ele acaba passando toda a sua infância. Ele teve uma educação bem rígida que seguia os princípios luteranos. E também por motivos financeiros, na sua adolescência ele começa já a traçar alguns questionamentos acerca da religião. Aos 14 anos de idade, por ter um desempenho bem notável, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos na escola de Pforte, que era um tradicional colégio alemão. Foi nessa escola ainda que ele começou a praticar o latim e o grego. E foi por meio dos estudos nessa escola também que ele começou a questionar ainda mais os ensinamentos cristãos. Bom, e após terminar esse ensino básico, ele começou a estudar na Universidade de Bonn, por influência da sua mãe, teologia. No entanto, após passar algum tempo, ele mudou de curso, passando a estudar a filologia, contrariando assim a sua mãe, devido a todos os seus questionamentos e críticas ao cristianismo. Aos 24 anos de idade, o Nietzsche ele foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, na Suíça, devido à sua carreira universitária brilhante, que vinha sendo muito elogiada. Inclusive, nessa época, ele foi a pessoa mais jovem a conseguir esse cargo. Com base nas suas pesquisas de campo filológico e com influência também das leituras do filósofo Arthur Schopenhauer e do músico alemão Richard Wagner, pessoa por quem o Nietzsche ele mantinha uma amizade bem próxima, e também um verdadeiro sentimento de admiração e de amizade, o filósofo ele vai começar a escrever sua primeira obra em 1871, que foi intitulada de O Nascimento da Tragédia. Em 1886, o filósofo vai começar a escrever e publicar o seu primeiro grande estudo acerca da moralidade, intitulado de o livro Além do Bem e do Mal. No ano seguinte, o Nietzsche ele vai começar a aprofundar sobre esse tema da moralidade, escrevendo o livro Genealogia da Moral. E ainda nesse ano, de 1887, ele vai começar a sua redação intitulada de O Anticristo, que foi um texto publicado em 1888, mesmo ano de publicação de outros dois livros dele, que foram O Crepúsculo dos Ídolos e Et Homo. Bom, os livros do Friedrich Nietzsche eles deixaram os primeiros indícios da filosofia contemporânea, sendo que ele se dedicou muito para estudar a moral judaico-cristã, e apurou também uma série de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo. Ele também apontou o cristianismo como sendo o principal fator central do enfraquecimento do ser humano na era moderna. A ética nietzschiana. Nietzsche lhe propôs uma nova abordagem sobre a genealogia moral e a formação histórica dos valores morais. As concepções morais elas são elaboradas pelos homens a partir dos interesses humanos, e as religiões elas têm um papel fundamental nisso, pois eles impõem os valores humanos como um produto da vontade de Deus. E ele chegou à conclusão de que não existem noções absolutas sobre o bem e o mal. Afinal, se os valores morais eles são produtos históricos culturais, eles são mutáveis. E a grande crítica de Nietzsche à ética socrática, kantiana e cristã é de que essas são as morais do rebanho. O conceito de ética universal, ele coincide com os preceitos de uma religião que tenta controlar as paixões e homogeneizar os homens. E a individualidade, que é tão valorizada por Nietzsche, acaba sendo diluída no meio desse rebanho. Nietzsche, então, ele busca a transmutação de todos os valores, questionando o conceito de bem e do mal, em busca de novos valores afirmativos da vida, como a vontade, a criatividade e o sentimento estético. Nesse sentido, a gente acredita que em Nietzsche retoma os traços de caráter na determinação do agir em uma outra dimensão, uma vez que acaba remetendo à profundidade como a determinadora das avaliações e das interpretações. E isso é a luta entre as vontades de potência processadas aquém da comunicação, que prescreve aquilo que vem a ser como sentido e valor, enquanto aquilo que vem a ser desde a perspectiva em sua fisiologia. E é nesse âmbito que se dá a interpretação de que, independente do intérprete, é imposto uma perspectiva.
Ainda que haja sua concepção ser como sentido e valor, enquanto aquilo que vem ser desde a perspectiva em sua fisiologia. E é nesse âmbito que se dá a interpretação de que, independente do intérprete, é imposto uma perspectiva. Ainda que haja sua conceptualização enquanto tentativa de tornar comum as avaliações que se processam em profundidade e às quais não se tem acesso via linguagem, são elas que se manifestam sempre que os sentidos e os valores eles são introduzidos. A linguagem torna comum uns processos eminentemente singulares que, ao serem traduzidos, eles exprimem apenas aproximadamente as avaliações, desde a diferença entre os tipos. Por isso, a pressuposição de uma igualdade entre os homens rechaçaria a mínima possibilidade que se tem de apreender, através da diferença, a singularidade da ação humana. E o que Nietzsche retoma é o sentido de ethos como a base da praxis, isso é, o ethos nietzschiano ele corresponde às lutas entre as vontades de potência que se processam em profundidade. Esse é o lugar onde brota o agir humano, no caso. Lugar que se está no homem e exprime as lutas que o compõem. E é do ethos, enquanto traços de caráter remetidos à vontade de potência, que emanam os atos singulares do homem, e em Nietzsche, né, enquanto interpretação. A sua ética é a do modo de ser humano ser lançado no mundo sem sentidos prévios, cujo caráter do homem, entendido desde a luta entre as vontades de potência, que impõem uma perspectiva e dota-o de sentido e valor. Nesse lugar onde brota o agir humano, no caso. Lugar que se está no homem e exprime as lutas que o compõem. E é do ethos, enquanto traços de caráter remetidos à vontade de potência, que emanam os atos singulares do homem, e em Nietzsche, né, enquanto interpretação. A sua ética é a do modo de ser humano ser lançado no mundo sem sentidos prévios, cujo caráter do homem, entendido desde a luta entre as vontades de potência, que impõem uma perspectiva e dota-o de sentido e valor. Nesse caso, Nietzsche ele se distancia da compreensão do caráter como modo de que se vai adquirindo ao longo da existência. Não se trata da retomada de uma perspectiva aristotélica, que vê o caráter ser adquirido mediante os hábitos, mas sim o caráter que determina os hábitos. E isto é, a composição humana, desde as lutas vigentes em seu corpo, entendidas enquanto caráter, determinam o seu costume e a sua moral. Há uma necessidade que vige em profundidade como detentora daquilo que vem a ser. A ética ela se manifesta por ser conseguinte desde o modo de vir a ser que exprime as lutas entre as vontades de potência. No limite, é o granito de fato que Nietzsche remete sentido, valor, hábito e costume. Efetivamente, esse pensador ele introduz a ética do amor, uma nova relação do homem com o bem e o mal a partir da retomada em uma outra dimensão dos pressupostos éticos ligados ao de vir a ser que exprime as lutas entre as vontades de potência. No limite, é o granito de fato que Nietzsche remete sentido, valor, hábito e costume. Efetivamente, esse pensador ele introduz a ética do amor, uma nova relação do homem com o bem e o mal a partir da retomada em uma outra dimensão dos pressupostos éticos ligados com o social, desde a introdução de determinação não consciente e singular no agir, enquanto imposição das perspectivas. Se o entendimento e a compartilha do sentido e do valor supõem a inscrição em uma cadeia de interlocuções, a sua produção ela provém das lutas que se processam em um corpo singular. Daí que vem a impossibilidade, né, no discurso dele, de uma ética universal que vigore incondicionalmente. Obras. Nietzsche ele redigiu várias obras literárias no decorrer da sua vida, onde, como por exemplo, O Nascimento da Tragédia, ela é uma obra que Nietzsche ele analisa a tragédia grega como o elemento máximo que a cultura ocidental teria atingido, justamente por valorizar a vida material como elemento superior, não depositando confiança em uma religião, como por exemplo o cristianismo, que nega a vida terrena e tem mais um embargo como um embargo espiritual, como também a promessa na plenitude do paraíso.